Olá, paz e bem, estamos aqui, né, para falar sobre iconografia. Você sabe o que é iconografia? Você tem ideia do que seja? Bom, o tio Cláudio aqui vai falar para vocês. Iconografia, tá, é traduzida como a escrita da imagem. Ela possibilita o cristão sair do tradicional decoreba, privilegiando o desenvolvimento do raciocínio e ainda ajuda na memorização dos conteúdos, pois as imagens também são formas de representação do mundo. A iconografia engloba pintura, desenho, gravuras, fotografias, etc., sendo todos os materiais recursos didáticos e fonte histórica rica em informações. Então, gente, isso aqui, né, que o tio Cláudio está passando para vocês, é o que? Nós católicos, nós conseguimos ver a imagem de Cristo, né, em diversas formas e entender que aquilo é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que não é uma fotografia, é uma iconografia, ela representa alguma coisa, né, e é reconhecida por católicos em todo lugar. Essas iconografias, essas imagens, você também pode encontrar no judaísmo antigo. É só você visitar as sinagogas, né, que tem por aí. Você vai ver essas pinturas, né, feitas lá e tal, esses símbolos dentro do judaísmo. Por isso que quando Jesus faz a transfiguração, os apóstolos reconhecem Elias e Moisés, porque eles já tinham uma imagem de Elias e Moisés pré-concebida. A mesma coisa quando você entra, né, numa igreja católica, a igreja representa o céu na terra. Ela está ali as imagens para contar histórias. A igreja é o quê? Ela simboliza, né, é o reflexo do céu na terra, do paraíso na terra. Aquilo que João viu no céu foi traduzido no reflexo da igreja. Por isso é que nós temos Jesus Cristo crucificado, porque João viu Jesus imolado no Apocalipse. E é claro que os comunistas, os inimigos da igreja, né, sabem disso. Tanto é que você vê que as catedrais modernas são pavorosas, como a de Brasília, a do Rio de Janeiro. Né? Isso aí não é acidental, isso é proposital. Então, gente, o que ocorre? Com essa ideia, você já começa a entender qual é o problema do protestantismo. Por quê? Porque a iconografia ela produz uma abstração, tá? Uma ideia além, o protestantismo que ele passa a existir na cabeça do protestante no momento que ele funda a igreja dele, naquele momento ele se auto-unge, ele é inspirado pelo Espírito Santo e todo o passado é apagado. A igreja dele é momentânea. Ela não pode pensar no futuro. E todo o passado dele é utópico. Basta ver você discutir com protestantes sobre patrística. Então a capacidade de abstração de tempo, que existe um amanhã e que tudo acontece numa ordem onde há um futuro, dentro do protestantismo é uma coisa quase inconcebível. Por isso é que eles acham que a Bíblia desceu de paraquedas, né, veio com zíper e tudo do céu, que ela existiu 10 mil anos antes de Cristo, né? E não um evento que ocorreu gradativamente por séculos dentro da igreja, o que uma pessoa normal pensaria. Por isso que sem a capacidade, né, de abstração, né, e noção de tempo, fica difícil para o protestante entender a própria realidade. E por isso é que ela tem que ser eliminada do protestantismo. Como é que você vai ser protestante sendo coerente? Eu sempre falo, no protestantismo a coerência não é necessária. A única coisa que você tem que fazer é protestar, protestar e protestar. Você veja o seguinte, eles aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eles são incapazes de compreender que a igreja é maior que a Bíblia. Porque a igreja é o corpo desse mesmo Deus. Quer dizer, no protestantismo, o bilhete é maior do que quem o escreve. Ora, a Bíblia então se torna o bezerro de ouro dos protestantes. Veja bem, lá o povo lá no Êxodo, ele não queria seguir outro Deus. Eles falavam, esse foi o Deus que nos libertou do Egito. O que eles queriam é levar aquele Deus para o canto que eles quisessem, como faz o protestantismo através da sola doxa. A sola doxa é a única sola realmente existente no protestantismo. Para um católico, a semente que Jesus plantou cresceu
né, do seu lado, chagado na cruz, ali foi a semente da igreja, nasceu dali, água e sangue, né, que são os sacramentos, batismo e eucaristia. E aquele período ali, até o Atos, né, o Ato dos Apóstolos, é o que? É a lua de mel da igreja. Ora, nós católicos que entendemos de sacramento, sabemos que o fim deste sacramento do matrimônio não é a lua de mel. A gente não casa só para ter a lua de mel. O sacramento é para ir além disso, é para gerar frutos. E os frutos somos nós, os filhos. Como o Atos, né, vai até a lua de mel, o protestante diz que não há filhos. Mesmo que nós mostremos a ele um álbum de família, mostrando que esse casal teve netos. Eles vão dizer que existiram netos, mas que não existiram filhos, porque não está escrito. É mais ou menos como eles fazem quando a gente diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne, e eles também falam isso, está na Bíblia deles, mas eles dizem que Maria não herdou, eles dizem que Cristo não herdou nada de Maria. Então eles aceitam, eles falam, Jesus Cristo é descendente de Davi segundo a carne, mas ele não herdou nada de Maria. Como isso é possível? Né? Só no mundo da incoerência protestante. A falta de entendimento da relação sacramental de Jesus e a sua igreja fez com que o protestantismo pegasse essa relação e tornasse um simples ato de amizade. O que na igreja católica é um matrimônio, no protestantismo é uma mera amizade. Para não dizer que Jesus Cristo adulterou. Onde Cristo, se você ver, não fundou coisa alguma, sequer uma religião. E eu fico perguntando por que eles não voltam ao judaísmo. Então, né, citando meu amigo André Chilano, ele fala assim, se um anticatólico desassocia a igreja mística fundada por Jesus Cristo da instituição católica romana, que se seguiu imediatamente a isso, como sua expressão material, não pode reclamar quando um ateu desassocia o Jesus Filho de Deus do Jesus Cristo histórico. Não se pode separar um fenômeno da sua materialidade, pois essa materialidade é a materialidade do próprio fenômeno. Ora, nós católicos sabemos que as diversas religiões e mitologias são prenúncios da própria igreja. Ou seja, que elas são falsas na medida que são protótipo em símbolo da própria igreja. Em suma, a igreja pegou o que era pagão e deu um sentido cristão. A cruz, que era sinônimo de maldição, se tornou símbolo de esperança e salvação. O protestantismo, ele faz o contrário. E eu não entendo por que o protestantismo, que aboliu e diz que a igreja adotou o paganismo, adota as cartas de Paulo. Porque Paulo cita, né, e chega até a chamar um pagão de profeta, os filósofos gregos. Porque Paulo deu um sentido cristão àquilo que era pagão, como faz a igreja católica até hoje. Já o protestantismo, ele faz o inverso. Desprovidos de racionalidade, né, que a igreja proporciona, né, fora da igreja, o protestantismo caiu de braços abertos no gnosticismo. E por isso está sempre revivendo antigas heresias, ressuscitando antigas heresias. Tanto é que, se você pega o protestantismo e faz uma análise, você vai ver que Deus não criou o mundo por amor e abandonou essa criação. Né? Por isso é que no protestantismo, e se você acha que eu estou exagerando, você vai ver que a fé é inimiga da razão, o milagre é inimigo da ciência e o homem é inimigo de Deus. Por isso é que eles colocam Jesus contra Maria ou qualquer outro santo. Eles não enxergam os santos e Maria como uma extensão do corpo de Cristo, e sim como inimigos de Cristo, né? Como deuses pagãos, como os pagãos faziam, né? Que chamaram Apolo, né? Paulo de Zeus ou de Mercúrio,
ou do raio que o parta, como os protestantes fazem até hoje, né? Então, eles não veem essa extensão do corpo de Cristo. Esse pessoal todo morreu e se sacrificou por Cristo, né, para ser antagonista de Cristo. Vai entender o protestantismo. E é claro que se você parar para pensar o raciocínio protestante, você chega à conclusão que São Paulo mentiu. Porque se São Paulo não mentiu, quando ele disse, não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim, ora, aquele que afirma que os santos estão mortos, mata Jesus milhares de vezes. Então daí você já viu a visão oposta do catolicismo e do protestantismo. No catolicismo, a graça está em amizade com a natureza, porque ela foi feita por Deus. Deus criou tudo bom e o homem mais do que bom. Então Deus aperfeiçoa, redime e utiliza essa natureza de forma paternal. E é por isso que os protestantes têm dificuldade de entender a Virgem Maria. Por isso é que eles não têm uma visão mais elevada das coisas, como a arte, a ciência, a filosofia, a relação do homem com Deus. Né? Mas nós católicos, parafraseando, né, Santa Teresinha, para nós tudo é graça. No sentido amplo da graça. Mas entendemos isso. Ou pelo menos intuímos isso de uma forma maravilhosa. Então, meus amigos, para você ter uma ideia, vamos pegar aqui dois sacramentos que estão desde o princípio tidos lá na patrística. Um é o batismo e outro é a transubstanciação, que é a Eucaristia. Se você pegar os pais da igreja, desde São Justino, do ano 100, você vai ver que ali se acreditava que se salvava o batismo, né? Isso. E que a Eucaristia era a transubstanciação, era realmente o corpo, alma, sangue e divindade de Cristo. Né? E assim a Igreja Católica acreditou e acredita até hoje. Se nós entrarmos no pensamento protestante, o que você vai chegar à conclusão com isso? É que o Espírito Santo abandonou a Igreja logo no primeiro século, né? Consequentemente, os católicos são os mais estúpidos que existem, os cristãos mais estúpidos que existem, porque só após 1517 vieram os protestantes totalmente maculados, né, e descobriram que tudo aquilo é simbólico. Não porque eles fizeram um estudo aprofundado, como fizeram os pais da igreja, ou que receberam isso direto dos apóstolos como os pais da igreja, mas simplesmente porque eles não entenderam. E como eles não entenderam, o fenômeno não existe. Imagina se eles não entendessem que 2 mais 2 é 4. Como seria a matemática? É um problema muito sério. Mas vamos entrar na suposição e dizer que os protestantes estão certos. Vocês estão completamente certos. A Igreja Católica é meramente humana, corrupta, e os cristãos católicos, né, são os mais estúpidos que existem. O catolicismo é um negócio para enganar trouxas. Gente, vamos parar para raciocinar um negócio. Como é que uma instituição meramente humana, sem qualquer ajuda do sobrenatural, formado por um bando de idiotas, que somos nós, né, poderia durar tanto tempo sendo fiéis às suas tradições sem mudá-las? Vejam que o protestantismo, logo ali no seu germe, cada um que cria a sua tradição, e os seguintes criam as próprias tradições, cada uma de acordo com a moda. Enquanto eles, né, dizem, a Igreja Católica é estúpida, é um bando de ignorante. Eles preferem perder a Inglaterra para o anglicanismo que largar a mão das suas tradições e admitir um divórcio de um rei pilantra e assassino. Gente, nenhum negócio na Terra, não se adaptando ao modismo de mercado, ia durar 3 meses. E sendo tão estúpido como a Igreja Católica, a está por 2000 anos, com papas corruptos tentando destruir essa igreja. Desculpa, mas a gente não precisa ser gênio para ver que aí há uma intervenção divina, que se chama milagre. O único motivo para a Igreja Católica estar aí é um só, milagre. Mas é aquela coisa, aí o protestante deturpa a noção de milagre. Uma vez eu conversando com um protestante, ele falou: o que aconteceu em Fátima e Guadalupe foram intervenções satânicas.
E eu virei para ele e falei, então é melhor ser satanista. Porque o catolicismo, em 2000 anos, tem milagres da envergadura de Fátima e Guadalupe que mudaram a história. E o protestantismo, desde 1517, não tem nenhum. Mas voltemos às imagens. Como eu falei, né, as imagens ajudam o raciocínio, a abstração de ideias, faz o cara pensar, que é péssimo para o protestantismo. Eles querem apenas ter liberdade de pensamento, seja esse pensamento verdadeiro ou não. Quer dizer, é um problema muito sério. Né? Mas o outro ponto é que as imagens, como eu falei, contam uma história. Então está lá o protestante, né, falando na escolinha demonical, ensinando que a Igreja Católica dizia que na Idade Média a Terra era que nem uma panqueca. Né? Chata. Né? Eu acho que a Terra ficou chata depois que vieram os protestantes. Né? Que eles são chatos mesmo, né? A maioria desses que estão indo na rede social. Então, né? Mas deixa isso pra lá, isso é um detalhe técnico. Então o cara vai lá e fala, na Idade Média a Igreja Católica falei que a Terra era plana. Aí tu vai, entra na Catedral de Notre Dame, vê na mão de Nossa Senhora de Montserrat, lá no Menino Jesus, ele segurando o globo terrestre na mão, e você vê que aquela estátua é do ano 1300. Como é que fica a mentira protestante? Tchau, bênção, né? O pastor me traiu, funicular, me ferrei, né? E assim é que fica. Por isso que eles têm que destruir a imagem. Como é que eles vão dizer que São Benedito, né, que era negro, né? Eles vão falar lá, olha, a Igreja Católica era contra os negros e dizer que eles não tinham alma, e tem um São Benedito, tem uma Santa Perpétua, uma Santa Felicidade, uma Santa Efigênia. Temos papas negros na história. Aí o cara vê um treco desse e pira. Cadê a verdade que ele conta? Nenhuma. Lorota. Então, como a estátua confronta a realidade esquizofrênica dele, ele tem que destruir essa realidade. Não por amor à verdade, que é o próprio Cristo, mas amor à sua sola doxa, ao seu bezerro de ouro que cada protestante carrega dentro do seu coração. Então, gente, né, sem demorar muito, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.